pódio cristão. Chegue ao pódio. Todo atleta, a sua visão é chegar ao pódio. Ele quer chegar no primeiro lugar. Essa é a sua grande missão e a sua grande alegria. Cristão, chega ao pódio cristão. Sinta a grande alegria, a alegria do pódio. E o que é essa alegria do pódio? Vou falar para você direto. É ter Cristo dentro de você no agora. Ter Cristo dentro de você no agora. Esse é o pódio cristão. O cristão que não tem Cristo dentro dele não chegou ao pódio cristão. Isto implica muita coisa. O pódio cristão não é religião. Religião não é garantia de ter Jesus Cristo vivo dentro de você. Porque você pode estar numa religião, mas aquela religião, ela tem dentro da sua imanência algo que não é de Deus. Ela pode ter dentro dela o homem e o imperialismo do homem, que é a sua interpretação. Se a sua religião é dirigida por interpretação de homem, você não terá o Cristo vivo dentro de você. Pois a lógica humana engana a própria lógica humana. O homem é enganado com os seus próprios sistemas. Não tem um sistema humano que satisfaça o homem. E nem haverá um sistema humano que satisfaça o homem. Pois todo sistema é baseado na razão, é baseado na lógica do homem. E a lógica do homem é como uma rede. Mas uma rede não consegue abarcar os peixes do oceano. Apenas abarca determinado território, determinado limite. Isto é a lógica humana, é um cobertor curto. Então o que é que eu devo fazer? Sair fora das interpretações dos homens, sair fora das interpretações religiosas. Você tem que aprender a olhar para a Escritura Sagrada, a ler a Escritura Sagrada. Mas eu preciso de uma lâmpada, eu preciso de uma luz para ler e entender as Escrituras Sagradas. É simples, querido. Essa luz já está dada. Já faz 2000 anos que essa luz veio sobre a terra. A luz que interpreta as Escrituras Sagradas. Me diz, homem do céu, qual é a luz que interpreta a Escritura Sagrada? Eu vou te dizer, fique em paz, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é obra de homem. Cai fora. Você pode passar 60 anos numa religião, mas você está ali debaixo de uma interpretação de homem, e ainda você não atingiu o pódio, que é Jesus Cristo vivo dentro de você agora. Você está sendo iludido por uma interpretação humana. Os homens são astutos. Os homens dirigidos pelo diabo são astutos. Eles cogitam não as coisas de Deus. E são religiosos. Você quer ver alguém que foi enganado por Satanás? No tempo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo repreendeu um homem ilustre. E Jesus Cristo disse, sai para lá, você tem Satanás dentro de você. E era um seguidor ilustre e foi considerado mais tarde como uma das colunas da igreja. Junto com João e Tiago. Quem é esse homem que estava com o diabo dentro dele e que foi considerado uma das 3 colunas da igreja? Quem é? É Pedro. Pedro. Jesus disse para ele, sai para lá, Satanás. Você cogita mais das coisas dos homens do que as coisas de Deus. Foi Pedro. Muitos estão pondo Pedro como a coluna mestra da igreja. Pobre almas. Pobre almas.
Estudam tanta filosofia que perderam o Espírito Santo. Eles só falam em filosofia. Os olhares dele é tudo para interpretação. Esquecem do papel do Espírito Santo. E são cristãos, batem no peito. Às vezes levam uma cruz bem grande dentro do peito. Mas estão apoiados em filosofias. Filosofias são cogitações de homens. O que é filosofia? Cogitação de homens. E Jesus Cristo disse a Pedro: sai para lá, Satanás. Você cogita mais as coisas dos homens do que as coisas de Deus. Você fica preocupado com as filosofias dos homens do que com as coisas de Deus. Você está com o diabo, Pedro. Foi essa a resposta que Jesus deu a Pedro, que mais tarde viria a ser uma das 3 colunas da igreja. Quem diz estas coisas é o apóstolo Paulo, que foi lá receber a comunhão de Pedro. E Pedro viu que o ministério que atuava em Paulo era idêntico ao que atuava neles. Eles pertenciam a Jerusalém, ao povo de Jerusalém, aquela igreja lá de Jerusalém. Mas viram que Paulo tinha o mesmo Espírito e as mesmas operações do Espírito. Então reconheceram o Espírito que havia dentro do apóstolo Paulo. Deram a mão e falaram: Paulo, fica com os gentios, fica com os da incircuncisão. Nós vamos ficar aqui com os circuncisos, com os da circuncisão. Então, o princípio da igreja já começou dividido. A igreja começou dividida, a igreja cristã. Uma igreja ficou com o apóstolo Pedro, os judeus, e outra igreja foi para os chamados gentios. E essa tarefa foi dada ao apóstolo Paulo. Então, queridos, Paulo, como homem sábio, como um grande engenheiro, um grande projetista, ele lançou um fundamento na sua estrutura, pois agora a sua missão era para os gentios, pois aprove a Deus tirar do povo gentil um povo para a sua glória. E Paulo foi designado para ir aos gentios. E Paulo é o que fala do corredor. Vamos correr de tal maneira que a gente chegue ao pódio. Não devemos esquecer essa notificação. Não devemos esquecer este lembrete. Vamos correr de tal maneira que cheguemos ao pódio. Agora temos que saber qual é o nosso pódio. Como é que eu vou correr de maneira segura se eu não sei onde está meu ponto de chegada? Então eu vou dar voltas pelas ruas, vou dar volta, e nunca chegarei ao meu destino. Porque ninguém me disse qual é meu ponto de chegada. Eu não fui conferir como é que eu devo proceder. Se eu tivesse numa corrida de São Silvestre, aqui no Brasil, tem as diversas avenidas e tem o lugar da chegada. Se eu não conhecer por onde eu devo correr, se eu não conhecer o meu curso e percurso, eu jamais chegarei no ponto final e jamais me apropriarei do pódio, daquele lugar desejado, pois não sei aonde quero chegar. Cristão, aonde que você quer chegar? Cristão, qual é o seu pódio? Eu vou dizer aqui o seu pódio, cristão. É Jesus Cristo vivo dentro de você. E como é que você pode seguir o caminho para terminar nesse pódio? Como? No Velho Testamento tem uma indicação. Você meditará nessa minha palavra de dia e de noite. Essa é a condição. O cristão tem que estar envolvido com a palavra de Deus de dia e de noite. O cristão tem que viver como o peixe. O peixe vive dentro da atmosfera da água. O cristão tem que viver dentro da atmosfera da palavra de Deus. Em Cristo.
Se a minha palavra estiver dentro de vocês, eu e meu Pai viremos e vamos fazer morada em você. Mas a condição é minhas palavras dentro de você. E Jesus disse a Pedro, sai para lá, Satanás. Você cogita mais das coisas dos homens do que das coisas de Deus. Você fica filosofando. Ô religioso, você só pensa em filosofia, meu. Sai dessa. Pensa no Espírito Santo, rapaz. Olha as palavras que Jesus Cristo disse sobre o Espírito Santo, rapaz. Acorda. Acorda, religioso. Joga a tua filosofia para fora, rapaz. Crê no Espírito Santo, religioso. Desperta do sono da morte, homem. Pois o Espírito Santo veio para quê? Qual é a finalidade do Espírito Santo? Iluminar Jesus Cristo em nosso coração. É colocar Jesus Cristo vivo no aqui e agora de nossa geração dentro de nós. E isso só vai ser possível se você for iluminado pela luz do Espírito Santo. Você quer outra palavra? Pela interpretação do Espírito Santo. O protagonista de Jesus Cristo em nossa época é o Espírito Santo. Ô religioso, desperta, meu! Ensina o povo isto. Leia nas Escrituras o papel do Espírito Santo, meu! Acorda, meu! Não adianta andar com uma cruz no peito aí e não entender que o Espírito Santo é o protagonista do cristianismo. Deixe de cogitar das coisas dos homens, rapaz. Deixe sua filosofia do lado. Medita nas coisas de Deus. Pegue como intérprete de sua vida o Espírito Santo. Desperta, tu que dormes. Filosofia só vai levar para o orgulho pessoal. Vai aprender as redes humanas, as configurações, as representações. Vai falar bonito. Mas só que você não vai ter a vestimenta celestial. E o dia que você entrar lá no céu, com essa vestimenta da filosofia humana, da interpretação humana, das representações humanas, você vai estar todo bonitinho do seu ponto de vista. Mas o dono da festa vai dizer, quem é aquele que não tem a minha roupagem? Quem é aquele que não se vestiu com as luzes do Espírito Santo, com as revelações do Espírito Santo? Está aqui na minha festa. Moço, como é que você chegou aqui? Como é que você entrou nessa festa? Essa roupagem não é minha? E como é que você entrou? Você vai ficar sem explicação, porque você vai com o que as cogitações humanas, com as filosofias humanas, vai com tudo que é filósofo. Kant, Marx, Hegel, esses filósofos aí, modernos aí. Vai, e vai também com Sócrates, vai para o céu com tudo ele, com a interpretação dele, com os modernos. Uma roupa linda, de gala, o mundo está te aplaudindo. Mas na hora da festa, quando o dono da festa vir conferir a sua roupagem, ele vai notar que isso aí é fogo estranho, que essa roupagem é estranha. Você está na festa com uma roupagem que não é roupagem do Espírito Santo. E ele vai pegar você e vai lançar você no fogo do inferno. Olha a Escritura Sagrada, meu. Mas olha com o olhar do Espírito Santo. Na tua luz veremos a luz. Acorda, na tua luz veremos a luz. Na luz de Deus você vai ver a luz de Deus. Mas você fica aí se enfeitando, se embelezando, pondo as roupas dos homens, incentivando outros a revestir a luz dos homens, a roupagem dos homens. E aí vai tudo lá para o céu. Vai tudo para a festa do rei. E o rei vai ver aqueles que não têm a roupagem confeccionada com a ordem do rei. E se você aparecer com essa roupagem confeccionada no labor humano, na confiança das interpretações dos homens, você estará ferrado, meu amigo. Você vai ser expulso do céu. Vão te jogar na fornalha ardente. Acorda, meu. Vamos ensinar o povo a subir o pódio. E o pódio é Jesus Cristo dentro de você. E esse Jesus Cristo somente pode ser iluminado dentro de você através da interpretação do Espírito Santo.
O Espírito Santo é o grande protagonista do cristianismo. Cristianismo sem Espírito Santo é trambique. Sabe o que eu falei dele? Você não ouviu, né? Cristianismo sem Espírito Santo é trambique. Cristianismo sem Espírito Santo é trambique. É pouco. Cristianismo sem Espírito Santo é trambique. Você jamais vai subir ao pódio sem Jesus Cristo revelado pelo Espírito Santo. E na Escritura, Jesus disse, ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Quem é ele? O Espírito Santo. Ele vai tomar as palavras de Jesus Cristo, porque você vai ler a Bíblia. E a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Não homem de Deus inspirado por filosofia. Nem interpretação de homem. Acorda. Homem de Deus inspirado pelo Espírito Santo fizeram as Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada é espiritual, meu amigo. As minhas palavras são espírito e vida. Jesus Cristo falou isso, acorda. Agora fica caindo na análise humana, nas cogitações humanas. É o processo histórico. É a moda de nossa época. É a análise histórica. Jesus viveu ou não viveu? Qual a evidência? Qual a evidência que nós temos? É o homem se apegando à sua lógica. É essa lógica do homem, essa lógica do homem, essa filosofia do homem, esses métodos do homem são redes do homem. Eles fazem sim as suas engrenagens. Eles fazem sim o seu sistema. Mas o sistema do homem é como uma rede. O oceano é grande. Nenhum sistema do homem satisfará a necessidade do homem. Porque o homem foi criado pelo sopro do Espírito Santo. Deus soprou no boneco e fez dele uma alma vivente. Nenhum outro sopro vai saciar a necessidade do homem. O homem somente subirá ao pódio através do sopro do Espírito Santo. O homem somente subirá ao pódio da vitória na carreira cristã através do sopro do Espírito Santo, através da interpretação do Espírito Santo. Ele é o teu filósofo, filosofando, filosofista. Você que cogita das coisas dos homens, larga da cogitação das coisas dos homens. Jesus chamou a Pedro Satanás. Sabe quem é Pedro? Sabe quem é Pedro? É importante para você? Jesus falou que ele era Satanás, porque ele estava cogitando mais das coisas dos homens. Larga de cogitar as coisas dos homens, rapaz. Você está pondo filosofias, você está pondo homens santos do passado como o intérprete das Escrituras. Você está doido. Se Cristo estivesse aqui, ia dizer para você, mesmo que disse para Pedro, você cogita mais das coisas dos homens. Vai, sai para lá, Satanás. Você tem que cogitar as coisas conforme a veste celestial. E essa veste celestial nos é dada por um único protagonista, o Espírito Santo. Aí sim, meu amigo, você andando com as revelações, as interpretações do Espírito Santo, você certamente está cogitando as coisas de Deus. E você vai subir ao pódio, meu amigo. Você vai subir ao pódio, meu amigo. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. O que é que eu faço para subir ao pódio? Conheça as Escrituras Sagradas. Leia as Escrituras Sagradas. Você não vai estar só. Quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai iluminando você. Mas não é de uma vez não, querido. De glória em glória, de revelação em revelação. Então, você vai chegar no pódio. Você vai chegar ao conhecimento. Jesus dentro de você agora. Isso é que importa. Se a sua religião ainda não colocou Jesus Cristo vivo dentro de você agora, você está no vermelho. Você está no vermelho. Cai fora. O único protagonista que pode levar você a Jesus Cristo é o Espírito Santo. E aí ele vai te dar a vestimenta. Ele vai confeccionar a vestimenta
qual você entrará na festa lá no céu. E quando Deus for inspecionar você, vai ficar feliz em ver você. Você está bem vestido, hein? Você se vestiu com a roupa do Espírito Santo, com as interpretações do Espírito Santo. Você honrou a minha palavra, que só Ele é quem revela Jesus Cristo no aqui e no agora. Quem é que revela Jesus Cristo no aqui e agora? Só as religiões? Não, está aí fora. É o Espírito Santo. Ele tomará do que é meu, a minha palavra, e vai dar para vocês. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Suba ao pódio como vencedor, levando Jesus Cristo dentro de você no aqui e agora. Ele revelado pelo Espírito Santo. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. O pódio.